Você sabia que existe um meio de melhorar a performance de uma companhia inteira usando praticamente uma agenda? Oh my God! What is that? Então fica aqui que eu vou te contar um pouquinho mais sobre periodização. Eu sou a Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você gosta de receber dicas sobre alta performance, prevenção de lesões, reviews, vlogs e mais dicas sobre o mundo da dança, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo fresquinho e com pautas muito legais para você que quer melhorar a sua dança, independente do nível. Você já deve ter visto, principalmente na galera da luta, né? Quando eles estão no período pré-competitivo, eles estão fazendo lá a fase de pesagem. Ou até aquela nomenclatura lá do pessoal da maromba da academia, que eles estão lá no booking, no cutting e tudo isso. E até mesmo os esportes coletivos, né? Que tem a fase pré-temporada, a fase da temporada, a fase de transição e tudo mais. E essas são situações comuns dentro do esporte, podem simbolizar o que a gente chama de periodização. Mas o que é uma periodização? Bom, segundo um dos grandes cientistas do treinamento esportivo chamado Matveev, a periodização é o seguinte: ela é o planejamento e a estruturação do treinamento ao longo da temporada para possibilitar ao atleta alcançar um estado de ótima, a melhor possível, performance em determinada época da temporada, seja ela em competição ou em competições muito importantes. Ou seja, é como se você fosse organizar a sua agenda para que você esteja no ápice do auge da sua performance nas competições que são muito mais importantes para a sua carreira. Como, por exemplo, você está no auge para uma audição X ou para um festival Y ou até mesmo o próprio espetáculo da sua escola. Só que o processo de ajuste dessas variáveis, né, dentro do treinamento é imprescindível não só para trazer a qualidade física, não só para trazer a alta performance em si, mas também é uma das grandes ferramentas para você fazer a prevenção das lesões dos atletas, já que você consegue dosar aonde você vai colocar o máximo de esforço naquele atleta, mas aonde também você vai conseguir segurar, fazer ele descansar. E isso vai fazer com que você tenha essa proteção muscular, articular, fisiológica, inclusive de saúde mental também, né? Porque você expõe o atleta a um período muito extenuante, mas você também consegue segurar para que ele tenha uma recuperação excelente para outra competição, para uma outra atividade que seja. Então eu vou colocar aqui uma situação hipotética para vocês entenderem mais ou menos. A gente tem aqui os nossos 12 meses do ano. Você tem geralmente, uma das grandes competições que tem aqui no Brasil é o Festival de Joinville e as seletivas para o IAGP. E elas são normalmente muito próximas. Então você tem lá Joinville, que é em julho, e algumas seletivas do IAGP acontecem ali mais ou menos em setembro, uma coisa assim, depende também do local. Então, diante dessas datas, você tem um bailarino que vai participar das duas competições. Como que você poderia supor de organizar essa agenda dele? E lá vamos nós! Você pode fazer um período preparatório ali entre abril, maio e junho, considerando também que janeiro, fevereiro e março pode ser um período pré-temporada, então você vai limpar movimento, trazer um pouco mais da coisa técnica para deixar ele o movimento mais fino, para que ali em abril, maio e junho você coloque um pouquinho mais de intensidade para que ele consiga já começar a ensaiar, pegar um pouquinho mais pesado, digamos assim. Para quando for em julho, você aplicar uma técnica que é chamada de tapering normalmente, né, no treinamento esportivo, que você vai manter a intensidade, mas você vai diminuir o volume do treinamento. Então você vai conseguir fazer com que o seu bailarino descanse, mas que ele também mantenha a alta performance dele. E aí ele vai chegar em Joinville descansado, mas ele também vai chegar em Joinville no auge da performance dele. Aí beleza, não se esqueça que ainda tem lá uma suposição de que ele ainda vá para o IAGP. Você utiliza agosto como também um período de transição em que você não vai jogar todas as fichas, você não vai fazer o bichinho se extenuar. Porque esse é o grande erro, né, do bailarino hoje em dia. Ele quer fazer 100% o ano inteiro, a todo momento, a qualquer custo e tudo mais. Agosto você dá uma segurada, deixa ele ali um período, uma semana de descanso, uma semana de repouso,
volta ali com mais tranquilidade, volta ali numa intensidade interessante, para quando for em setembro você reaplicar o tupper e aí você coloca de novo intensidade, volume mais baixo. E aí passa a seletiva lá da IAGP em setembro. Normalmente a gente tem os espetáculos de fim de ano em novembro ou dezembro. Outubro você deixa ele com um pouco mais de descanso, ele já vai começar a ensaiar para os espetáculos de fim de ano, mas você não precisa exigir tanto dele, porque ele vai estar cansado, ele vai estar diante de várias outros desafios da vida dele. E quando for novembro, dezembro, você também pega um pouco mais pesado, digamos assim, para o espetáculo de fim de ano, sendo que na semana do espetáculo você também aplica o tupper ali de novo, mantém a intensidade, diminui o volume para ele poder descansar e aí ele consegue dançar o espetáculo de uma maneira tranquila, sem lesões, sem cansaço extenuante, sem querer desistir do balé de tão cansado que ele tá. Isso é uma suposição, não quer dizer que seja a melhor forma, porque existem pessoas e pessoas, existem organizações e organizações, eu falei datas assim aleatórias, então isso é muito relativo, mas pode ser uma coisa bem aplicável. E por que eu falo que isso é tão importante? Porque o bailarino, ele tem essa mania de querer fazer tudo no máximo de auge possível. Mas a gente precisa entender que o nosso corpo não é uma máquina. Apesar do nosso corpo parecer ser uma máquina, nós somos seres humanos, né? A gente tem sentimentos, a gente tem limites. Então a gente precisa dosar os esforços certos nas horas que realmente ele vai precisar. Então se ele vai, por exemplo, num festival, que seja um festival que ele apenas vai participar para poder ter a vivência, você vai querer realmente exigir que ele leve o primeiro lugar só por conta do ego? Então dá para trabalhar assim, você não vai querer exigir tanto, enfim. Mas aí eu pergunto, né? Será que isso pode ser aplicável realmente dentro da dança? Será que de fato é possível diminuir o volume de ensaios na semana antes do espetáculo para que eles consigam dançar de uma maneira efetiva? E eu digo que sim, é possível ter esse tipo de ajuste. Por quê? Mas para isso, as escolas deveriam ter acompanhamento de preparadores físicos, né, de profissionais de educação física, para que a gente possa fazer o que a gente chama de monitoramento de cargas. Às vezes não é de fato a preparação física em si, às vezes a gente não precisa necessariamente ficar ali dando treino de preparação física para todo mundo. Às vezes, se a gente fizer esse monitoramento de cargas, a gente entender como é que tá a sensação do esforço do bailarino, a gente entender como é que ele tá propenso a ficar gripado, propenso a lesão, e poder ir ajustando essas pequenas coisinhas, assim, já é uma forma muito efetiva, muito interessante de fazer com que esse bailarino chegue na alta performance dele sem prejudicar tanto o seu corpo quanto a própria companhia. Por quê? Porque a gente sabe que é extremamente estressante quando você está ensaiando um papel, quando você está numa companhia e aí o seu colega se lesiona e aí tem que fazer um rebuliço gigantesco para poder reorganizar todo mundo, para ver quem vai dançar o quê, que não sei o que, não sei o que. Quando você faz esse monitoramento de cargas, você começa a prever quem está propenso a ter lesões, quem está propenso a ficar doente. E aí você já antecipa tanto essa lesão do bailarino, quanto você já antecipa essa substituição do elenco. Então ela pode ser muito bem aplicável, ela é muito efetiva. E aí você fala assim, nossa, Tamires, que legal, né? E aí, como é que funciona e tal? Então, eu já tentei fazer algumas intervenções com esse tipo de ferramenta, mas até o momento não foi muito bem aceito, e eu entendo também, porque eu sei que a dança do Brasil ela não é valorizada, então a gente não tem verba para manter profissionais, a gente quase não tem verba para pagar o próprio professor de balé, imagina o preparador físico, né? Mas é uma ferramenta que pode ser muito interessante, sim, se as escolas tiverem recursos e tal. É muito barato, porque você só vai precisar fazer os questionários de monitoramento. Só que esses questionários precisam ser feitos por profissionais de educação física, então não adianta você colocar aí, sei lá, pesquisar no Google, monitoramento de cargas e eu vou aplicar isso tudo sozinho. Não, vocês precisam de um acompanhamento efetivo. Mas, quem sabe, né, num futuro a gente consiga ser um pouco mais valorizada, a dança consiga se valorizar para ela poder ser valorizada, e aí a gente consiga prevenir essas lesões, prevenir esses problemas que podem acontecer
na temporada, né? Fora que ainda existe um limbo gigante, né, do esporte com a dança. Tem muitos bailarinos que acham que se a educação física entrar no esporte, se a educação física entrar na dança, vai descaracterizar, porque ela vai ficar muito esportiva, a gente vai perder todo o âmbito da arte. Mas eu sou do seguinte pensamento de que se um bailarino dança exausto, se ele dança em completa... Se ele dança de uma maneira automática, por puro cansaço, ele já deixou de fazer arte há muito tempo. Então, é muito complexo aí, é uma discussão grande, mas eu tô aqui para justamente levantar esse questionamento, essa reflexão com vocês até o momento em que alguém resolver abrir as portas para a gente poder fazer esse tipo de trabalho. Pesado, né? Mas, gente, não tá escrito o tanto de bailarino que já quase desistiu de dançar por pura exaustão. Então, quem sabe com esse tipo de periodização a gente consegue salvar carreiras, né? Acho que é esse o propósito. Agora, comenta aí o que você achou desse tipo de coisa, desse tipo de abordagem, se vocês acham que é efetivo. Eu acho que a gente tá aqui mesmo para fazer essa reflexão, então comenta aí o que você acha, se vocês acham que pode ser viável, se vocês acham que não é viável, e tudo bem, a gente tá aqui para discutir mesmo. Compartilha aí com seus professores, principalmente, que eu acho que é muito interessante os professores também refletirem esse tipo de ferramenta na hora de montar suas aulas. E se inscrever, né? Porque toda semana eu trago mais essas reflexões, eu trago essas formas da gente poder evoluir dentro da dança, porque é assim mesmo, né? A gente precisa evoluir essa dança. Chega de fazer a mesma técnica de 1700 e bolinha. Vamos aprimorar essa técnica sem perder a essência da arte, mas trazendo saúde, né, para esses bailarinos. Então é isso, curte aqui, se inscreve, ativa o sininho aí para você não perder, porque semana que vem vai ter vídeo novo mais uma vez. Então, um beijo e até lá!